uma vez, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos mais uma vez na nossa casa. Boa noite. Vamos fazer uma rápida leitura do livro Vinha de Luz para começar os nossos trabalhos. Paz do mundo e paz do Cristo. A paz vos deixo, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. João 14, 27. É indispensável não confundir a paz do mundo com a paz do Cristo. A calma do plano inferior pode não passar de estacionamento. A serenidade das esferas mais altas significa trabalho divino a caminho da luz imortal. O mundo consegue proporcionar muitos acordos e arranjos nesse terreno, mas somente o Senhor pode outorgar ao Espírito a paz verdadeira. Nos círculos da carne, a paz das nações costuma representar o silêncio provisório das baionetas e dos abastados inconscientes é o que é a preguiça improdutiva e incapaz, a dos que se revoltam no quadro de lutas necessárias é manifestação do desespero doentio. A dos ociosos sistemáticos é a fuga ao trabalho. A dos arbitrários é a satisfação dos próprios caprichos. A dos vaidosos é o aplauso da ignorância. A dos vingativos é a destruição dos adversários. A dos maus é a vitória da crueldade. A dos negacionistas sagazes é a exploração inferior. A dos que se agarram às sensações de baixo teor é a viciação dos sentidos. A dos comilhões é o repasto opulento do estômago, embora haja fome espiritual no coração. Há muitos ímpios, caluniadores, criminosos e indiferentes que desfrutam a paz do mundo, sentem-se triunfantes, venturosos e dominadores no século. A ignorância endinheirada, a vaidade bem vestida e a preguiça inteligente sempre dirão que segue muito bem. Não te esqueças, contudo, de que a paz do mundo pode ser muitas vezes o sono enfermiço da alma. Busca desse modo aquela paz do Senhor, paz que excede o entendimento, nascida e cultivada por portas adentro do Espírito, no campo da consciência e no santuário do coração. Então, vamos nos conectar à espiritualidade amiga, vamos elevar o nosso pensamento ao Mestre Jesus, pedindo paz, orientação, tranquilidade, para que possamos usufruir desse momento que foi preparado para nós. Com certeza a espiritualidade da casa preparou esse dia com todo amor, com todo carinho, para que possamos usufruir e absorver o que precisamos, o que viemos buscar. Então vamos nos conectar, agradecer a Deus por esse momento, essa oportunidade de estarmos aqui. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos de todos os males. Que assim seja, Senhor. Obrigada por esse momento. Seu Wilson, nosso palestrante, seu Wilson. Obrigada, seu Wilson. Seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite a todos. Boa noite. Sempre em primeiro lugar, lembramos de agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores, por mais esta oportunidade que recebemos para aprendermos a falar e principalmente praticar no nosso dia a dia os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus.
através das mensagens, das parábolas e através das obras básicas codificadas por Allan Kardec. Aqui viemos todos de livre e espontânea vontade, deixamos as nossas casas, reservamos uma vez por semana, 1 hora, 2 horas, para comparecermos ao Centro Espírita. E é desta maneira que cada um de nós, aos poucos, de maneira lenta, vagarosa, vamos aprendendo a praticar todos estes ensinamentos. Nada será em atropelos, da noite para o dia, de um ano para o outro. Tudo será de maneira lenta e gradual. Como sempre se fala, para a frente e para o alto. Porque todos nós ainda somos espíritos necessitados, encarnados e desencarnados. Estamos ainda em evolução e precisamos estar dentro da doutrina espírita para poder entender aquilo que vai nos acontecendo ao longo da nossa vida. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos os dias, principalmente os espíritas. Sempre tem alguma coisa que nos tira do caminho. E muitas vezes a gente fica, poxa, vou lá no centro espírita toda semana e não consigo ficar 100% no caminho. Muito difícil, ninguém consegue. Porque o mundo que nós vivemos é de provas e expiações. E a maneira que nós temos, a oportunidade que nós temos de nos modificar é tendo dificuldades. É através delas que nós vamos saber o que está certo e o que está errado. Se tudo funcionasse 100%, ninguém se preocuparia com nada. Dá tudo certo comigo, por que eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo? Então, as dificuldades que nós temos todos os dias servem para aprendermos a andar na linha reta. Por mais difícil que seja, às vezes a gente desanima, não quer mais continuar, mas sempre temos que ter a certeza, a fé, que alguém falou, a fé raciocinada para poder continuarmos. Não desanimar. Isto é que é importante para cada um de nós. Um tema para hoje, alimentos do corpo e da alma. Está lá no livro Fundamentos da Reforma Íntima, de Caibá Schutel. Disciplina da saúde física. Não imagine o encarnado que sua saúde física não é importante, porque deve cuidar do espírito, pois o corpo é secundário. Quem assim pense, equivoca-se. O invólucro material é indispensável à jornada do espírito na Terra. É dever do encarnado cuidar do seu corpo físico para manter-se na crosta terrestre o máximo de tempo que for possível. Observa-se no plano material que muitos seres humanos descuidam-se de sua saúde, privilegiando a vaidade. Em nome deste, praticam atos severamente punitivos e duros ao seu corpo, terminando por adoecer. Revoltar-se contra doenças serve unicamente para agravá-las. Bálsamo espírito é a resignação, a fé e a tranquilidade. Ou seja, quanto mais reclamarmos e mais culparmos a Deus por nossas dores e dificuldades, maior será o nosso sofrimento, mostrando assim que ainda não conseguimos aceitar que as dificuldades diárias que nós mesmos produzimos servem para o nosso esclarecimento, para o nosso crescimento, para a nossa evolução moral e espiritual. Por isso, a necessidade de praticarmos a fé raciocinada e a resignação. Na Revista Internacional do Espiritismo tem um editorial e tudo que nós vamos ler aqui é referente a este editorial. O alimento
é indispensável para a manutenção da vida orgânica. Sem ele, o vegetal, o animal ou o ser humano falecem. No ser humano, a carência de alimento provoca a anemia e, se voluntária, a anorexia, com todas as suas consequências. Para uma vida saudável, necessitamos de uma combinação balanceada de 6 grupos de alimentos: proteínas, carboidratos, leite e derivados, verduras e legumes, frutas e gorduras não saturadas, a par de atividades físicas. Através deste tema, nós observamos que nos últimos 30, 40 anos, o ser humano vai cada vez mais se preocupando com a qualidade da sua alimentação e, em paralelo, com a qualidade de sua vida, aumentando cada vez mais a expectativa desta vida, que hoje, segundo dados, está mais ou menos em 75 anos de idade aqui no Brasil. Em países mais evoluídos, essa expectativa de vida chega até a 84 anos. E em países mais atrasados, está ainda na faixa de 50 anos. Cada vez mais, a mídia trata deste assunto com mais interesse, através de reportagens, entrevistas, documentários sobre a qualidade e o tipo de alimentos que devemos usar em benefício do nosso corpo. Médicos, nutricionistas e mais uma série de profissionais nos dão as mais diversas opiniões sobre o que e como devemos nos alimentar para a conquista deste corpo sadio. Funcionários do Serviço de Vigilância Sanitária inspecionam feiras livres, supermercados, restaurantes, bares, em busca de irregularidades nos produtos, como a validade, o tipo de embalagem, a limpeza das cozinhas, dos depósitos de alimentos e tudo mais que possa prejudicar a saúde pública. Mesmo assim, com todo este progresso, temos de um lado fartas mesas e informações à nossa disposição, mas do outro lado, milhões de pessoas vivendo na mais completa miséria, principalmente na falta da alimentação diária. É só observarmos nos jornais, revistas, na TV, as imagens que nos são mostradas sobre a fome em diversos pontos do mundo. Lá no Haiti, países miseráveis, pobres da África, países do Oriente Médio em constante guerra e também no Brasil. Segundo a ONU, em uma reunião de 2015, o número de pessoas que passam fome no mundo reduziu para 795 milhões, o que representa uma pessoa a cada 9. 2015 e 2022, 7 anos atrás. O objetivo da ONU de reduzir a metade o número de pessoas que passam fome com as atuais tendências será alcançado só em 2150. Ainda tem bastante serviço para ser realizado. O orgulho, o egoísmo, a ignorância e a ganância do ser humano não permite que seja feita uma distribuição equilibrada de todos os alimentos que o mundo produz ao longo de um ano, beneficiando assim os seres da face da terra, mas permite que bilhões de dólares sejam investidos nas bolsas de valores em todo o mundo, dando grandes lucros a grandes empresas e grandes prejuízos a outras tantas empresas. E isto é uma demonstração clara
de como ainda somos hoje espíritos atrasados, orgulhosos e gananciosos, pois ainda não conseguimos praticar um dos ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus. O que fizeres a estes pequeninos, é a mim que estás fazendo. Diz mais um trecho do editorial. Na visão espírita, o estágio no plano material, proporcionado pela reencarnação, tem por objetivo princípio a evolução dos espíritos, necessitando o encarnado para isso manter a saúde do corpo, sem o que pode abreviar o tempo que lhe foi programado, desencarnando de maneira prematura, o que equivale a suicídio. Lembramos do filme Nosso Lar, quando André Luiz desencarnou e falaram que ele era um suicida. E ele ficou espantado. Por que eu sou um suicida? Porque ele passou um longo tempo fumando e bebendo. Ou seja, a morte foi se aproximando de maneira lenta, sem ele perceber. Então foi um suicídio, como se diz, a longo prazo. Ou seja, para não cometermos o suicídio a longo prazo e para mantermos a saúde do nosso corpo, devemos aprender a usar aquilo que nos alimentamos, para que possamos ter o corpo sadio. Deixarmos de lado os alimentos carregados com gorduras e temperos, os bolos e os docinhos, as bebidas de todos os tipos, alcoólicas ou não, as drogas, lícitas ou não, procurando assim uma alimentação o mais natural possível para todos nós. Isto significa que não vamos modificar os nossos hábitos alimentares de um dia para o outro, porque estamos acostumados a comer desta maneira por muitos e muitos anos, mas sim termos interesse em modificar aos poucos os nossos hábitos alimentares. Na maioria das vezes, só nos modificamos de verdade quando temos um problema sério e vamos ao hospital. Ou seja, a modificação que não se faz pelo amor, vamos fazer pela dor. Lembrar-nos sempre que em nenhuma das páginas das obras codificadas por Allan Kardec existe qualquer proibição sobre como devemos nos alimentar. Mas a doutrina espírita nos ensina que é bom para o nosso corpo e bom para a nossa alma. E nós, com o uso do nosso livre-arbítrio, é que devemos aprender e ter o interesse em escolher o melhor para nosso corpo e nossa alma, lembrando assim de um dos ensinamentos do apóstolo Paulo de Tarso: sei que tudo me é lícito, mas será que tudo me convém? Ou convém me alimentar de qualquer maneira, comer de tudo, não me preocupar com o que possa me acontecer depois? Eu posso fazer isso, mas será compensa no futuro? Então, é uma das coisas que nós temos que aprender de vez em quando, parar e pensar naquilo que estamos colocando como alimento para o nosso corpo. Por outro lado, nem só de alimento material vive o ser humano. Apesar de o espírito ser imortal e por isso mesmo não deixar de existir jamais, ele também se alimenta. E a exemplo do que acontece no plano físico com o alimento material, o alimento espiritual pode ser bom ou mau, positivo ou negativo, gerando também suas consequências boas ou más, positivas ou negativas, a nível orgânico, fluídico e mental, uma vez que o ser humano vive nesses três planos: corpóreo, espiritual e mental. E assim, nós devemos entender que através da nossa modificação interior, nos afastando das vibrações negativas
com orgulho e egoísmo, é que vamos conseguir também modificar o alimento da alma quando encarnados. E estas modificações serão sempre de acordo com o nosso interesse, a persistência, a boa vontade, pois somos os únicos responsáveis por cada uma delas. Ao aprendermos a modificar o alimento da alma, abriremos nossa mente e nosso coração para novos conhecimentos em relação à prática dos ensinamentos da doutrina espírita e das mensagens e parábolas do Mestre Jesus, voltadas sempre para a prática constante do bem. São alimentos positivos da alma a oração, a reflexão elevada, a boa leitura, a boa música, pelas vibrações positivas que produzem. São alimentos negativos da alma, o egoísmo, o orgulho e todos os sentimentos que dele emanam, como o ódio e o desejo de vingança, entre muitos outros. A anorexia espiritual torna o espírito ou alma refratária ao amor divino, ao amor dos benfeitores espirituais, aos fluidos de natureza superior que o alimentam e o equilibram. O contato prolongado com fluidos deletérios desequilibra o espírito, encarnado ou desencarnado, cujas consequências acabam sendo de muito sofrimento. É através do nosso próprio interesse em aprendermos a praticar os ensinamentos deixados pelo Mestre Jesus que poderemos melhorar cada vez mais o alimento da alma, participando sempre das palestras, dos estudos, dos trabalhos voluntários, dos trabalhos mediúnicos e das reuniões e debates dentro de uma casa espírita. Sempre existe alguma tarefa que alguém possa fazer. Cada um fazendo a sua pequena parte, sempre da melhor maneira possível, sem imposição, sem pressão, mas sempre com a obrigação de se fazer bem feito, servindo a outros apenas pelo prazer de bem servir, dando de graça os ensinamentos que de graça recebemos, modificando os nossos atos, palavras e pensamentos, ou seja, servindo sem aguardar por aplausos ou deferências, buscando desta maneira a nossa tão sonhada reforma íntima, que nós tanto pedimos, tanto desejamos, mas que ainda pouco fazemos para termos esse merecimento. Como nos ensina a doutrina espírita, a luz não deve ficar escondida sob o alqueire, mas deve ser posta sobre o velador, para que possa iluminar a todos aqueles que buscam as informações para o seu progresso e a sua elevação moral e espiritual. Se, portanto, a falta ou escassez de alimento material enfraquece o corpo físico, levando-o à doença, a falta ou escassez do alimento espiritual enfraquece o espírito, podendo levá-lo à irresignação contra Deus, à rebeldia, ao desânimo, ao esmorecimento da fé, ao enfraquecimento da vontade na direção do bem, à acomodação ao materialismo, ao não investimento na reforma íntima. E se agirmos assim, passaremos uma reencarnação estacionados, sem o mínimo progresso moral e espiritual, desprezando a oportunidade de progredirmos que Deus nos concedeu, fazendo um mau uso do nosso livre-arbítrio e da oportunidade que recebemos na presente reencarnação. Alguns ficam debruçados na janela da vida, reclamando de tudo, reclamando de todos, reclamando contra Deus pelas dificuldades diárias a que são submetidos. Outros
ficam sentados no sofá da sala, dando as mais diversas desculpas para não assumir compromissos e participar das atividades relativas à prática do bem. Desta maneira, deixamos de acumular os tesouros do céu e aprender a praticar a bondade, a caridade e a fraternidade, e assim teremos que retornar várias e várias vezes ao plano terreno em várias reencarnações, até aprendermos a praticar a nossa reforma interior. Com esse entendimento, esforcemos-nos, nós espíritas, com determinação em perseverarmos nas tarefas abraçadas, não por acaso, sejam quais forem as dificuldades que se nos apresentam à frente. Lembrando a parábola do semeador, continuemos levando ao próximo a mensagem espírita, com Jesus e Kardec no coração, por todos os meios ao nosso alcance, não nos esquecendo de que Ele, em primeiro lugar, deve tocar nossos próprios corações. Ou seja, primeiro arrumamos a nossa casa, isto é, o nosso coração e nossa mente, e depois ajudar a arrumar a casa do nosso próximo, fazendo com que ele tenha interesse em participar desta arrumação e não ficar acomodado no sofá da sala, esperando que outros façam a parte que lhe cabe. Ajuda-te que o céu te ajudará. Palavras do Mestre Jesus. Ou seja, se quisermos nos modificar para melhor, não podemos ficar esperando que outro melhore as nossas condições. Nós é que temos que ter o verdadeiro interesse nestas modificações. Procurarmos entender os ensinamentos da doutrina espírita com boa vontade e persistência, mesmo diante das dificuldades de cada dia, pois estamos num mundo de provas e expiações, sujeitos a todas as dificuldades possíveis que a vida nos coloca. O importante é sermos persistentes e aprendermos a ter a resignação e aquela fé raciocinada que move montanhas. Devemos entender que não nos modificaremos de um dia para o outro, nem de um ano para o outro, pois tudo acontece de maneira lenta e gradual e com o devido merecimento de cada um de nós. Como nos ensina a doutrina espírita, através da lei do progresso, a natureza não dá saltos. Primeiro é preciso arar, depois plantar, para depois poder fazer a nossa colheita. Deus, que sabe de todas as nossas reais necessidades, não tem pressa, porque é eterno, e sabe que nós, espíritos imortais, criados por Deus, temos todo o tempo disponível para fazermos as nossas modificações. Mas esse tempo também tem um certo limite. É chegado o momento de começarmos a pensar nas modificações diante de tudo que está acontecendo no nosso planeta Terra. Como diz Divaldo Franco, os tempos são chegados. É hora de começar a separação do joio e do trigo. E nós temos que aprender a fazer esta separação, mesmo diante das dificuldades. Nas provas da saúde do corpo e da alma, consigo próprio ou de entes queridos, perseverar com fé, por saber que a lei de causa e efeito é uma realidade e que, bem suportadas as provas, o espírito se fortalece para embates mais árduos no futuro, havendo justiça nas aflições. A perseverança é a qualidade que leva o espírita
a permanecer constante no seu ideal de aperfeiçoar-se, trabalhar e servir a causa do bem. Representa a firmeza na fé e no exercício das virtudes que tudo alcança. Consiste no ânimo que o mantém ativo, superando obstáculos e alcançando metas pré-estabelecidas. Lembramos sempre que o Espírito é uma individualidade e que somos nós sempre a parte mais interessada nestes entendimentos e nestas modificações. A nossa perseverança nos levará a modificar cada vez mais os nossos alimentos para o corpo, mas principalmente para a alma, que é a verdadeira vida e que está na busca constante da sua elevação. Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no livro O Ser Consciente, nos diz: quais os fatores que possibilitam a saúde e o bem-estar ao ser humano? A saúde da criatura humana resulta de fatores essenciais que lhe compõem o quadro de bem-estar: o equilíbrio mental, a harmonia orgânica e ajustamento socioeconômico. Quando um desses elementos deixa de existir, pode-se considerar que a saúde cede lugar à perturbação, que afeta qualquer área do conjunto psicofísico. Da mesma forma, podemos considerar que, escrava da mente, a criatura transita do cárcere dos sofrimentos aos portões da liberdade, das doenças à saúde, ou vice-versa, através da energia direcionada ao bem, à harmonia, ou sob distonias, conflitos e traumas. Que nós possamos, a cada novo dia, buscarmos as modificações necessárias para a alimentação do nosso corpo, pesquisando as informações verdadeiras para o nosso bem-estar físico, mas que não nos tornemos escravos destas informações. Que possamos também buscar os elementos necessários para a alimentação da alma, através dos bons pensamentos, boas energias e vibrações, e através da prática do bem em todas as oportunidades que nos são possíveis, seguindo assim mais um dos ensinamentos do Mestre Jesus: fazer a outros aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós. Para concluir, mais um texto de Divaldo Franco e Joana de Ângeles, no livro Jesus e o Evangelho. O médico é sacerdote do amor, que deve curar não apenas mediante os conhecimentos acadêmicos e as substâncias de laboratório, mas, sobretudo, através do sentimento de humanidade, de compaixão, de solidariedade, de convivência, de sorriso, de entendimento e fraternidade. Quase todos os pacientes necessitam mais de uma palavra de consolação do que de um barbitúrico, de um antibiótico ou de outro medicamento restritivo, mesmo porque não poucas enfermidades resultam da somatização de conflitos, de problemas e aflições não extravasadas. Um sorriso e uma palavra gentis são tão poderosos para acalmar uma dor quanto um anestésico. Devemos observar também que, em muitos casos, diante da dor do nosso semelhante, o silêncio é a melhor palavra de consolação. E que possamos também ter a humildade para reconhecer e aceitar que todos nós somos ainda espíritos imperfeitos, que erramos várias vezes ao longo de nossa caminhada, e que aquele que está aqui falando é sempre o mais necessitado destas modificações para o alimento e para a alma.
Esse texto aqui de Divaldo Franco lembrou umas pesquisas que estão sendo feitas em alguns hospitais, acho que lá em São Paulo, sobre a oração diante do paciente que está ali em situação difícil, e já existe comprovação de que essa oração produz uma reação positiva para cada paciente. Ou seja, daqui a mais uns anos, com certeza, esse trabalho, esse atendimento vai se tornar uma rotina dentro dos hospitais. Porque muitos realmente precisam de uma oração. E aquele outro item que falei, que muitas vezes a melhor palavra nossa é o silêncio, é que tem certas situações que realmente não se tem o que falar. Então, às vezes é um abraço e ficar em silêncio, porque se falar alguma coisa, acaba se falando aquilo que não era para falar. Agradecemos mais uma vez a Deus, a Jesus, aos amigos mentores e protetores, pela oportunidade que recebemos. Agradecemos a atenção de todos. Que Deus nos ilumine agora e sempre, que assim seja. Vamos agradecer a essa palestra, esse alimento que a gente teve na nossa aula, agradecer tudo que a gente tem recebido também de bom. Enfim, vamos agradecer a espiritualidade amiga, a Deus, a Jesus, por nós podermos estar aqui presentes, por podermos receber esse alimento que a gente pode levar para as nossas casas, para os nossos amigos, para o nosso ambiente de trabalho. E assim, conectados com o Divino, vamos juntos fazer a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, Pai dos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso, cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos